Continuando com os nossos vídeos, tá? Nesse vídeo, no caso aqui, eu vou falar da parte de inserção de textos. Então, no vídeo anterior, a gente deixou lá a nossa planta baixa finalizada, digamos assim, né? Com o básico de paredes, portas, janelas, linhas de corte, né? Cobertura, linha de piso, achuras, formato do papel e um bloquinho da legenda, que já veio, no caso aí, alguns textos, mas a gente vai aprender a inserir. Com relação aos textos, tem muitas observações, né? Várias formas de você sair escrevendo, de você configurar, questão de usar a escala, de aplicar o comando 1000, no questão de espelhamento, de texto ou não. Porém, nesse vídeo eu vou mostrar a parte realmente de configurar o texto e apenas inserir. Tá? Esses outros detalhes vocês podem entrar em contato para alguma dúvida, eu posso passar o material mais completo, mas para ser mais rápido, mais objetivo, o vídeo não ficar também tão demorado, até porque tem outros vídeos já no canal aí, eu vou apenas configurar e inserir esses textos aqui para esse nosso projeto, tá? Então assim, primeiro eu coloquei aqui algumas observações para a gente comentar. Os textos, sempre que eu for trabalhar, certo? Eu vou ter que separar, o ideal é que você separe. Então, se vai ser para as etiquetas, né, nome dos cômodos com as áreas, vai ser um texto para etiquetas de cômodos. Outro estilo de texto para títulos do desenho, para legenda, nível de piso, para as cotas, se tiver alguma anotação, alguma observação que você quer escrever esses textos, então sempre você separe. É igual a qualquer arquivo que a gente trabalha aí, no computador, né? Um documento, você vai configurar um título, você vai configurar, de repente, alguma nota de rodapé, o próprio corpo do texto, você vai lá justificar, colocar um tipo de fonte, se é negrito, se é itálico, certo? Um espaçamento. Então, a gente faz toda essa configuração no nosso dia a dia. E a mesma coisa serve aqui no AutoCAD. No AutoCAD, a gente tem duas formas de inserir esses textos. Podem ser textos com uma linha, que a gente chama single line text, ou texto com diversas linhas, que seria o multiline, tá? A gente vai diferenciar esses dois. E, detalhe, vou começar a escrever. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um layer para cada texto ou para texto específico. Eu vou configurar texto para etiqueta dos cômodos, então eu vou ter que ter um layer texto etiqueta. Foi o que eu já fiz aqui. Layer textos etiqueta. Eu vou colocar os títulos, vou configurar um estilo para títulos, então também faço um layer para os títulos e assim por diante, tá? Beleza. Sabendo disso, outro detalhe, de preferência, é que a gente coloque as achuras por último, tá? Então, a gente iria primeiro inserir os textos para depois achurar. Ou então, quando você inserir os textos aqui, você corte ao redor dos textos, tá? Corte essa achura ao redor dos textos. Eu vou mostrar isso também ao final. Aí a gente vem para a parte mais importante. Nesse projeto, né, como eu falei, ele está configurado para metros. A gente foi desenhando com as medidas reais, inserimos lá os bloquinhos de portas e janelas com as medidas reais, beleza. Mas quando a gente vai configurar, a gente sempre tenta se basear pela altura que a gente quer do texto impresso. Como assim? Se você for trabalhar com escala de redução, você vai pegar essa altura desejada do texto impresso e multiplicar pelo módulo da escala. O que é o módulo da escala? Por exemplo, se eu tiver a escala 1:75, o módulo vai ser 75. Se for 1:50, o módulo vai ser 50. Tá? Seria o denominador da escala. E se eu estou trabalhando com a escala de ampliação, né? A gente tem também videozinhos já falando sobre escala, qualquer coisa é só voltar aí, certo? Nos vídeos do canal e dar uma revisada. Então, se for escala de ampliação, eu vou pegar a altura desejada desse texto impresso e dividir pelo módulo da escala. Isso quer dizer que a gente vai fazer o seguinte, tá? Então, eu coloquei aqui dois exemplozinhos. Eu estou trabalhando com a escala de redução, por exemplo, 1:50, né? Uma escala de redução. Se a escala de redução, e eu quero que o meu texto, quando impresso, ele fique com a altura de 2 milímetros, tá? Quando eu imprimir, na escala 1:50. Se é uma escala de redução, eu quero a altura de 2, o que é que eu faço?
2 milímetros, tá? Quando impresso vezes 50, que é o módulo da escala, vai me dar 100 milímetros. Esses 100 milímetros, como eu estou desenhando as unidades configuradas para metros, eu vou dividir por 1000 para ter a unidade em metro. Então, seria na configuração o valor de 0,10, certo? Então, aqui eu coloquei a formulazinha, né, de escala para vocês verem de onde está vindo também esse valor. Se for uma escala de ampliação, eu tenho lá uma escala de 10:1, por exemplo. E eu quero que o meu texto também fique impresso com 2 milímetros de altura quando eu imprimir nessa escala de 10:1. Escala de ampliação a gente divide pelo módulo da escala. Então, vai ser 2 milímetros, que é a altura que eu quero quando eu imprimir, dividido por 10, que nesse caso vai ser o módulo da escala, né? Vai me dar 0,2 milímetros. Passando para metros, 0,0002 seria a altura que eu iria colocar na configuração do texto. Beleza, sabendo disso, tá? Aí a gente vem para configurar os estilos de texto, certo? Primeira coisa, eu vou começar com o título. Então, eu vou colocar no layer texto-título, layer texto-título corrente. Para configurar, tá, o estilo de texto, eu venho com o comando ST, Text Style. E ele vai abrir essa janelinha. Nessa janelinha já tem o estandarte, que seria o padrão, né, do AutoCAD, e tem mais dois que vieram junto com esse bloquinho da legenda. Então, se você traz um bloco e ele tem texto, saiba que ele vai trazer o estilo de texto que foi criado lá nesse bloco. Tá? Então, vai aparecer novos estilos que você não tenha nem criado. Porém, se você inserir um bloco, ele vai trazer, certo? Nesse caso, eu não quero nenhum desses. Para configurar um novo, eu venho aqui em novo, e aqui eu vou colocar o nome, que nesse caso eu vou colocar título 5, que é a altura de 5, quando impresso, 75, na escala 1:75. Sempre identifiquem o estilo que você está configurando. Então, vai ser um texto usado para os títulos, para ficar com a altura de 5 na escala 1:75, tá? E dou OK. Beleza, apareceu aqui. A fonte, para esse estilo, eu vou colocar a fonte Romand. E vocês podem observar o detalhe, ó. Algumas fontes têm esse símbolozinho, tipo um compasso, né, com um Azinho, e as outras fontes têm um T. Essas fontes que têm o T são fontes que são usadas em outros softwares aí, né, do sistema operacional, do computador. Já essas que têm um símbolozinho com um A são fontes de desenho técnico. Então, se eu procurar lá no pacote Office, por exemplo, não vai ter essas fontes, certo? Só tem aqui, no caso, nesses programas de desenho técnico, no caso aqui do AutoCAD. Então, a que eu quero vai ser essa, a Romand. Esse tipo de fonte, ele já nem permite ser negrito, nem itálico. Então, dependendo da fonte que eu escolho, ó, ele vai mudando aqui essas opções, tá? Então, essa não permite, beleza, já está aí. Aqui embaixo é onde ele diz a altura do seu texto vai ser qual? Gente, se eu estou trabalhando, quero que meu texto fique impresso com 5 milímetros na escala 1:75. Escala 1:75 é escala de redução. Então, vai ser 5 vezes 75, dá 375, dividido por 1000, né, de passar de milímetros para metros, 0,375. Aqui embaixo ele diz, você quer que o seu texto fique invertido? Você quer que ele fique de trás para frente, né, lendo o contrário? Você quer que ele fique na vertical, tá? Não quero nenhuma dessas opções. Ele pergunta se você quer aumentar o fator aí dessa largura das letras. Então, se eu colocar 2, ó, já vai ficar mais largo. Se eu colocar 4, mais largo ainda, mas eu não quero, vou deixar 1 mesmo, o padrão. E ele pergunta se você quer aplicar uma inclinação aí nas letras. Então, se eu colocar 30, se eu colocar 45, mas eu também não quero isso, tá? Então, criei o meu texto, tornei corrente, apliquei e já vou criar até o outro estilo também, para as etiquetas. Então, vou vir em novo, etiqueta 2, que vai ser impresso com a altura de 2 na escala 1:75. Dou OK. Esse texto etiqueta, a fonte dele vai ser Romans,
certo? E a altura vai ser 2 vezes 75, 150 milímetros, passando para metro, 0,150. A aplicar, nesse caso eu quero que o título fique corrente, certo? Ó, ficou o título aqui corrente e fecho. Aí a gente vem para a parte de escrever, certo? Para a parte de escrever, nós podemos escrever, eu vou até escrever aqui do lado, de duas formas, certo? Não vou configurar texto por texto aqui no meu projeto para não perder tanto tempo, tá? O vídeo não ficar muito extenso. Então, criamos o layer, configuramos o estilo com o comando ST, ou então também poderia vir aqui, ó, certo? Clicar nesse Azinho, tá? Ou ainda também aqui embaixo, ó, ele mostra os estilos, a lista de estilos, também poderia vir aqui embaixo. Então, layer configurado, estilo do texto, né? Fonte, tamanho configurado, mas aí eu tenho que escrever. Aí eu venho com o comando de escrita, que pode ser 2, tá? Como eu disse a vocês, ó, pode ser single line ou multiline. O single line, certo? A gente ativa com o comando DT, certo? Ou então, se fosse o caso também, poderia vir aqui e ele tem single line ou também o multiline. Então, DT, Enter. Eu vou fazer, certo, alguns nomes dos cômodos que a gente vai utilizar aqui do lado de fora do meu desenho para depois arrastar. Então, quando a gente ativa, vocês podem ver que aqui embaixo ele diz: o estilo de texto corrente está título 575, a altura que foi configurada e está justificada ao centro. Porém, eu tenho que colocar esse estilo de texto, ler, de acordo com o que eu quero trabalhar. Então, nesse caso, eu poderia vir mudar o estilo, mas eu teria também que mudar o ler. Então, eu vou cancelar o meu comando e vou vir aqui, certo? Mudar o ler para texto etiqueta. Então, mudei o layer, vou mudar o estilo de texto também, colocar etiqueta. E agora sim eu vou ativar novamente o meu comando de escrita. E ele já mostra, ó, a etiqueta 275, a altura que foi configurada. E diz que o texto está configurado, né, justificado aí ao centro. Se eu vim em justificar, tá? Então ele diz aqui algumas opções. Ah, você quer colocar à esquerda, ao centro, à direita, alinhado, tá? No meio, realizar um ajuste. Certo? Daqui a pouco eu posso mostrar essas duas informações, o alinhado e o fit, certo? E ele diz que é em cima à esquerda, em cima ao centro, em cima à direita. Então, ele dá essas siglas aqui para que você escolha como que você quer trabalhar. Então, eu vou colocar no meio e ao centro, né? Middle center. Clico, ele pede para especificar o ponto central. Eu vou clicar aqui fora mesmo, eu vou arrastar de todo jeito esse texto. Quando eu clico, ele pede o ângulo de rotação do texto. No caso, eu não quero rotacionar o meu texto, eu quero o ângulo 0 mesmo. Então, já fica com o cursor à mostra aqui, ó, e esperando para que eu escreva. Então, eu vou escrever varanda, sala, cozinha, quarto 1, quarto 2, circulação, área de serviço, banheiro 1, banheiro 2, tá? Quando eu dou o Enter, ele vai descer novamente e eu dou um Enter novamente para finalizar o meu comando. E podem observar que cada texto, tá? Cada linha ficou como sendo um objeto separado. Então, o comando single line, linha simples, é justamente isso. Para cada Enter que você dá, ele entende que você está finalizando um objeto, tá? Então, aqui seria um objeto, aqui seria outro e assim por diante. Então, com esses objetos, eu posso clicar nesse gripzinho azul e trazer o meu texto para o local que eu quero. Então, agora sim, ficou lá o meu textozinho no local indicado. Iria fazer a mesma coisa para os demais cômodos, tá? Para continuar, mas agora eu quero trabalhar com o texto multiline. Qual vai ser a diferença de fato para esse estilo de texto? Então, vou vir mais aqui embaixo, vou colocar esse outro no estilo, no layer texto, título, e no estilo
também título, tá? Ficar um pouquinho maior. Então, digamos que eu quero fazer um pequeno cabeçalho, tá? Para ativar esse outro comando, como eu disse, eu posso vir aqui, multiline, posso ativar com MT, ou então ainda somente o T, tá? Quando a gente ativa, ele está pedindo, especifique o primeiro canto. Então, ele pede para você abrir uma caixa de texto. Eu vou clicar numa ponta e clico na outra ponta, na outra diagonal. Ele abre essa caixa de texto, tá? Essa caixinha eu posso aumentar ou diminuir, se for o caso aqui. Ele mostra a reguinha aqui, ó. E aqui em cima aparecem essas novas ferramentas. Então, o que é que ele diz aqui? Aqui no início ele mostra qual é o estilo que está selecionado, então eu poderia mudar se fosse o caso, né? Se eu observei que não era esse que eu queria utilizar, então eu poderia mudar, então ele dá a lista aqui, ó, de estilos já criados. Aqui ele mostra a altura para esse estilo que está selecionado, tá? Pergunta se de repente você quer trabalhar com uma máscara, tá? Se fosse no caso, ó, de colocar o seu texto grifado aí, certo? Mas a gente não quer isso, então eu vou retirar essa máscara, desmarcar e dar o OK. Aqui do lado, ele mostra algumas funções. Ele mostra a fonte, que já foi configurada, né, junto com o estilo. Se a cor vai ser de acordo com o layer e qual é o layer que está selecionado, tá? E aqui ele diz, você quer que seu texto fique riscado, né, como fosse as palavras riscadas ao meio, o negrito e itálico ele não está permitindo, como eu disse a vocês, vai ser de acordo com o estilo da fonte, então essa fonte não permite negrito e itálico. Você quer seu texto sublinhado, você quer seu texto com um risco acima das letras, né, subscrito, subscrita, então eu poderia formatar também a questão da angulação do meu texto, o espaçamento entre letras, a largura da letra, certo? Tudo aquilo que a gente também já comentou. Então, não vou alterar nada disso. Aqui do lado ele diz, você quer colocar numeração, né? Um tópico 1, 2, 3 e assim por diante. Você quer que seja letras maiúsculas, letras minúsculas, tá? Quer que fique apenas pequenos símbolos, quer números contínuos. E também a questão do espaçamento entre as linhas. Podem ver que à medida que eu aumento aqui, ó, ele já está até aumentando na minha caixinha de texto, tá? Aqui embaixo, ele diz, você quer seu texto justificado ao centro, quer totalmente justificado às margens, quer à esquerda, à direita, e também mostra aquelas mesmas siglas que a gente tinha lá para o texto simples, né? Em cima, à esquerda, em cima, à direita, ao centro e assim por diante. Aqui do lado, ele pergunta se quer inserir colunas, quantas colunas você quer colocar, tá? Então, você pode trabalhar também com seu texto como se fosse fazendo aí várias colunas. Pergunta se você quer inserir algum símbolo antes ou depois das palavras, né? Muito usado também aí para as unidades. Tem a questão de dicionário, certo? Procurar uma palavra para substituir a própria reguinha, como eu falei, que a gente pode alterar. E aqui seria para fechar o editor de texto. Então, aqui eu vou colocar o FESA, colocar o meu nome, colocar o nome da disciplina e colocar a cidade, só para a gente identificar. Então, digamos que aqui é o nosso cabeçalho. Ah, mas ele está todo à esquerda, então eu posso selecionar o meu texto, vir aqui e colocar o centro. Tá? Poderia também selecionar aqui middle center, então vai ser no meio dessa caixa de texto que ele vai começar. Então aqui meu texto está configurado e podem observar que se eu for dando Enter, ele não encerra o comando como a gente fez lá no texto simples, certo? Ele apenas vai aumentando a caixinha de texto. Para de fato encerrar, eu tenho que vir aqui em fechar o editor de texto. Agora sim, fechou. Meus menus aqui voltaram, né, ao convencional. E quando eu clico, podem observar que ele fica como sendo um único objeto. Então, eu fui dando Enter, mas mesmo dando Enter, meu texto ficou como um objeto só, diferente do texto simples, onde cada Enter que eu estava dando, ele encerrava como sendo um objeto. Então, aqui eu iria clicar e iria arrastar para onde eu achasse
mais conveniente. Então, foram as formas de configurar o estilo de texto, tá? Lembrando que vão ter que criar layers para cada estilo. Então, configurei os meus estilos de texto e depois eu vim ou com singleline ou com multiline, dependendo do interesse aí, né, da necessidade, você vai colocando aí, escrevendo de fato o seu texto. Então, cria-se o layer, configura o estilo de texto para depois vir com o comando de escrita, certo? Então, nesse caso, eu iria arrastar, né, para finalizar aqui nossa planta, dar continuidade, iria arrastar cada nome para os seus devidos cômodos e depois inserir a área também como forma de texto. Então, posteriormente vai ter um videozinho aí mostrando como que se calcula a área, a gente iria calcular essa área e com também o comando de texto apenas escrever essa área aí junto com o nome dos cômodos, ok? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato. Até as próximas videoaulas.